Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos novamente aqui, você e eu, para ouvirmos o que Deus tem para nos dizer e também para falarmos com Deus. Agradecermos a Ele por mais um dia, bendizermos o seu santo nome e também fazermos as nossas petições. Antes da gente meditar na palavra e fazermos a oração, eu gostaria de pedir a sua ajuda para o canal. Clique aí no joinha, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você puder, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? O texto bíblico que eu vou meditar com você nesta manhã se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, lá no Novo Testamento. Esse capítulo 11 de Hebreus é o grande capítulo da fé e também dos heróis da fé. Esse capítulo fala dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus que pela fé venceram situações, humanamente falando, impossíveis, superaram dificuldades, receberam grandiosos milagres de Deus. E esse texto está aqui para nossa edificação espiritual, para o nosso ensino, para seguirmos os passos desses homens e mulheres de Deus, para que também na nossa vida aconteça o que aconteceu na vida deles, ou seja, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da graça de Deus e a prova que o Senhor Jesus está vivo, tá bom? Então, antes da gente ler o texto aqui, só dizer para você o seguinte: nós estamos fazendo essas orações da manhã já faz algum tempo, não é verdade? Mas eu sei que muita gente ainda não consegue receber tantas respostas às orações que fazem, porque muitas vezes é uma oração feita sem fé. E eu vou explicar para você já o que é essa fé. Lembre-se antes de tudo que nós tivermos que receber de Deus terá que ser recebido pela fé. Sem fé, diz o próprio texto de Hebreus, é impossível agradar a Deus. É impossível. E de repente você fala: mas pastor, fé eu tenho. Então vamos ver se você tem essa fé mesmo. Capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aqui está, gente, a definição bíblica de fé. O que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza, não é dúvida, não é talvez, não é quem sabe, é certeza. E depois ele diz, a convicção é aquela certeza absoluta. Você sabe que algo é assim, mesmo que tudo diga o contrário. Tanto é que ele diz, né? A convicção de fatos que se não veem ou que não se veem. Não tem evidência física nenhuma. Ninguém pode provar materialmente que aquilo é verdade, mas você tem certeza que é. Essa é a fé. Fé no quê? Na palavra de Deus. Então fé é isso, mas não somente isso. A fé também tem que ser praticada. Então pode ser o seu caso, pode ser realmente que você tenha fé, uma fé muito grande. Mas por que apesar de uma fé muito grande, às vezes a pessoa ainda não vê milagre acontecer? Às vezes a pessoa, apesar de ter uma fé muito grande, não vê Deus se manifestar. Sabe por quê? Muitas vezes, pela falta de praticar a palavra. A Bíblia diz, Tiago diz na Bíblia, que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé sem atitudes correspondentes é morta. Você pode ter um coração cheinho de fé, mas se você não coloca essa fé em prática, se você não pratica o que Deus fala, essa fé não é de valia nenhuma. E muita gente pena, sofre por causa dessa falta de atitude. A pessoa fala assim: eu tenho uma fé tão grande, e às vezes tem mesmo. Eu sei que Deus existe, sabe mesmo. Eu creio nas promessas de Deus, eu conheço as promessas. Muito bem, glória a Deus. Mas tudo isso é de valia alguma se você não pôr em prática. Repito, Tiago diz, a fé sem obras é morta, é uma fé que não vale nada. E também, em outra parte da carta de Tiago, ele diz assim, olha, mostra-me a tua fé sem obras, sem ações correspondentes, mostra-me a tua fé sem atitude, e eu pelas minhas atitudes, pelas minhas obras, pelas minhas ações correspondentes, te provo a minha fé, te mostro a minha fé. E é verdade. A pessoa que realmente tem fé, ela tem que provar essa fé, fazendo alguma coisa. Vou te dar um exemplo bem simples. Esses dias atrás, veio um rapaz na igreja,
Fazia 15 dias que ele estava com um problema gravíssimo na coluna. Não conseguia andar. Tinha que ficar a maior parte do tempo deitado. Aquela dor insuportável, horrível. Quando andava, arrastava a perna. Horrível. Fez tratamento, procurou o médico, tomou remédio, tomou injeção forte. Nada resolvia. Nada resolvia. Um dia, conversando com a esposa dele, eu falei, fala para ele vir na igreja. Eu sei que está doendo, é difícil, mas fala para ele vir. E ele veio. Com muita dificuldade ele veio. Ele veio arrastando a perna. Quando chegou na porta da igreja, estava andando, mas o sofrimento estava estampado na cara dele. E aí combinei com ele, olha, acabando a reunião, acabando o culto, nós vamos fazer uma oração para você. Dito e feito. Acabou o culto, ele foi até a frente, eu e ele fizemos uma oração. Orei por ele, impus as mãos sobre ele, invoquei o poder de Deus e ele creu. Veja, aí que está a questão. Ele creu e provou que creu. De que maneira? Vindo à igreja. Ele podia ter falado assim, ó, quando eu melhorar eu vou. Mas isso não é fé. Está entendendo o que é fé? A fé é ação. Esse rapaz sabia que Deus podia curar. Esse rapaz sabia que Deus prometeu na Bíblia curar os enfermos e aqueles que creem em Jesus. Então, sabendo disso, ele veio. Então, ele veio, pediu oração e acabei de fazer oração para ele. Eu disse, levanta a perna. Uma pessoa que tem fé, mas não pratica, ela vai dizer assim, ó, eu creio que Deus me curou, mas eu não posso levantar a perna agora porque dói. Eu não posso levantar a perna agora porque eu não consigo. A pessoa, quando ela tem fé, mas ela não pratica a fé que tem, se é que tem, então essa fé não vale nada. A pessoa entra doente e sai doente. Mas esse rapaz foi diferente. O que ele fez? A hora que eu disse, levanta a perna, ele levantou a perna. Falei, joga a perna para trás. Ele levantou a perna para trás, jogou a perna para trás, mexe com a perna aí em sentido rotativo. Ele fez. Aí eu falei, vai até o final da igreja lá e volta andando normalmente. Gente, ele andou normalmente. Ele andou normalmente, foi e voltou. Quando ele chegou para mim, falou, pastor, sumiu tudo a dor. Toda a dor foi embora. E a esposa dele que estava junto confirmou. A esposa dele falou, pastor, o jeito que esse homem estava, numa cama, com a coluna toda detonada lá, o Deus fez um milagre instantâneo. E fez mesmo. Sabe por quê? Porque a fé foi posta em prática. Ele tinha certeza que Deus podia curar, mas só a certeza não bastava. Ele tinha que colocar essa certeza na prática. E quando eu falei, levanta a perna e anda, ele fez. Aconteceu, gente. Aconteceu. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas a pessoa tem que, primeiro, ter fé no que Deus fala e ter fé, para praticar essa palavra, provar essa fé praticando a palavra. Às vezes a pessoa, ela escuta a palavra da Bíblia, que é a palavra de Deus, mas não acredita. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus levou sobre o corpo dele as nossas doenças e enfermidades. Já levou. Por isso que nós podemos clamar a Deus para sermos curados, porque essa doença já foi levada. Mas tem pessoas que ouvem essa palavra, mas não acreditam. E quando diz que acredita, o que a pessoa faz? Eu não posso porque estou doente, eu não posso porque dói, eu não posso porque eu não consigo. Quer dizer, a pessoa não acreditou. Muitas pessoas, apesar de pessoas excelentes, pessoas de um coração de ouro, coração bondosos, pessoas bondosas, elas não conseguem receber as suas bênçãos porque elas primeiro querem sentir algo, sentir a cura, para depois acreditarem que estão curadas. É o caso de Tomé, como a Bíblia fala, Tomé levou um pito do Senhor Jesus, mas um pito tão grande, porque Jesus falou, Tomé, você só acreditou porque você me viu. Feliz, bem-aventurado, vai ter êxito na vida aquele que acredita sem nunca ter visto. Porque a Bíblia diz isso, fé é a certeza daquilo que você não vê, que você não sente. Mas porque Deus falou, você sabe que é verdade absoluta. Então você vive de acordo com aquilo que Deus falou. Mesmo que pareça doideira, pareça loucura. Por exemplo, Abraão. Abraão, ele não podia ter filhos. Mas com 99 anos, já diz a Bíblia, o corpo amortecido e Sara, estéril desde a juventude, era impossível ter filhos. Mas quando Deus chegou para ele e disse, você vai ter um filho daqui a um ano, juntamente com Sara. Gente, ele dava pulos de alegria e dava glória a Deus. Para ele, o que Deus falou era o que bastava. Ele não precisava primeiro ver a Sara grávida ou sentir algum sentimento masculino por ela, porque ele já era amortecido. Não, amortecido ali, Sara ali seca, ele simplesmente dava glória a Deus porque ele ia ter um filho.
Depois disso é que a bênção se manifestou, não antes. Já pensou se Abraão tivesse que esperar sentir alguma coisa, ou ver a Sara grávida para poder acreditar? Ele jamais teria conseguido o milagre. E assim é até hoje, gente. A fé é a certeza das coisas que se não veem. Tenha certeza do que Deus falou. Deus promete cura, creia. Não importa a opinião de ninguém. Deus promete que Ele salva, Ele salva. E mais, o Senhor Jesus promete que Ele voltará. O Senhor Jesus promete que Ele vai buscar a sua igreja. Acredita nisso, porque a qualquer momento pode acontecer. Viva como se Jesus estivesse voltando hoje, em santidade, agradando a Deus, andando reto diante dos olhos dEle. Não é? E para receber as bênçãos que você tem que receber, tem que ser dessa maneira, como expliquei para você. Seja na área financeira, na área familiar, você tem que acreditar nas promessas de Deus e dar glória a Deus antes de ver o resultado. Nós vamos orar daqui a pouquinho, mas se nós orarmos e você ficar dizendo assim, vamos ver quando eu vou receber a bênção, quem sabe se Deus me ajuda, se Deus quiser, Não, isso não é fé, isso é religiosidade. Religião é uma coisa enganadora, é que nem maquiagem, né? Parece bom, mas não é. Essa é que é a grande verdade. O que é verdadeiro, gente, é a palavra de Deus, a Bíblia, crer no que Deus falou, não é? Então não é se Deus quiser, quem sabe, um dia talvez, não. Tem que pensar assim, se está na Bíblia, se Deus falou, tem que acontecer na minha vida e vai acontecer. Gente, esse é o procedimento de uma pessoa de fé. Se você não tem sido assim até hoje, passe a ser, porque esse é o único modo da gente ver Deus se manifestar na nossa vida. Se Deus falou, começa a tomar posse, começa a agradecer a Deus, começa a se levantar, começa a fazer alguma coisa. É assim que Deus pode agir. Vamos fazer a oração da fé? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, tá? Nesse mesmo texto aqui. Eu quero que você tenha uma fé forte. Eu gostaria muito que você edificasse uma fé forte no seu coração, porque não basta dizer eu sou crente, não basta dizer, juntar as mãozinhas e falar, eu creio em Deus. Não é isso, gente. A verdadeira fé é a prática do que Deus falou. Pratica, toma posse. Se Deus falou é minha, é minha. A bênção é minha, é minha. Deus falou que vai fazer, vai fazer. Deus falou que já fez, já fez. Lá no Evangelho de Marcos está escrito, Jesus falou, olha, tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu. Você notou o tempo verbal que o Senhor Jesus usa? Já recebeu. Ele não diz, creia que receberá. Marcos 11, 24, ele fala, você creia que já recebeu, ou seja, acabou de orar, não importa se você sentiu ou não sentiu, viu ou não viu, acredita que já é teu e dá glória a Deus por isso, toma posse dia após dia, mesmo que você não enxergue nada daquilo que você pediu, mesmo que aparentemente não tenha acontecido nada, mesmo que você não tenha evidência nenhuma, continua dizendo, eu recebi pela fé porque eu orei com fé na palavra de Deus e Deus não pode mentir. Tá bom? Vamos falar com Deus agora? Quer colocar um copo com água aí? Isso pode ajudar você, tá? É um ato de fé também. Colocar um copo d'água, pedir para Deus abençoar e você beber da água. De repente pode ser o modo pelo qual Deus vai te curar e te libertar também e também assim a sua família. Falemos com Deus então. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor mesmo nos ensina pela Tua palavra o que a fé é. A fé é a certeza daquilo que o Senhor falou, embora não tenhamos prova alguma. E mais, quando colocamos essa fé, essa certeza em prática, como quando andamos, meu Pai, independente das evidências físicas, quando vivemos independente das evidências físicas, mas vivemos como se já tivéssemos a bênção, como se já possuíssemos aquilo que pedimos, aí o Senhor se manifesta. É isso que o Senhor ensina na Tua palavra. Então, Pai, eu peço por essa pessoa que ora comigo agora. Ajuda essa pessoa, Pai, a se levantar. Ajuda essa pessoa a ter uma fé forte, meu Pai. Meu Pai, essa pessoa que pede por uma cura, que ela seja curada agora. E confirma no coração dela, Pai, para ela tomar posse dessa cura do Senhor. Essa pessoa, Pai, que ora pedindo pela família, pela libertação de alguém que está nas drogas. Meu Pai, seja esse vício maldito arrancado do corpo dessa pessoa, do sangue dela, da mente dela. Meu Deus, que essa pessoa sinta nojo só de sentir o cheiro das drogas. Que ela tenha ânsia de vômito só de sentir o cheiro maldito dessas drogas. Pai, liberta essa pessoa, eu te peço. Dá uma vida nova para ela, Pai. Essa pessoa que pede ao Senhor, meu Pai, por um milagre na vida de alguém por quem ora. Uma pessoa que está na UTI, uma pessoa que está no hospital, uma pessoa que está numa clínica, ou mesmo em casa. Pai, visita o quarto dessa pessoa com o Teu poder de cura, libertando, curando, tirando das trevas, Pai, essa pessoa, trazendo luz para essa pessoa,
trazendo vida para essa pessoa. Pai amado, Pai santo, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Te peço também, meu Pai, essa pessoa que está orando pela sua família, onde está havendo brigas, contendas, uma chateação tremenda. Pai, arranca esse mal em nome do Senhor Jesus. E todo mal que houver nessa família, eu ordeno, sai agora em nome do Senhor Jesus. Pai santo, Pai amado, obrigado pela resposta. Te peço, Senhor, abençoe este copo com água. Coloca a tua unção e o teu poder. E no beber desta água, que esta pessoa veja, Pai, aí sim a manifestação da tua glória. Eu te agradeço pela resposta, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, nunca se esqueça disso. Tudo que recebemos de Deus tem que ser pela fé. Fé é a certeza do que Deus falou, embora às vezes não vejamos materializado ainda aquilo que Ele falou. E outra coisa, essa fé, essa certeza que nós temos no nosso coração do que Deus falou, que independe das evidências ao nosso redor, tem que ser posta em prática. Se você crer e praticar, aí você vai ver o resultado. Não queira primeiro ver o resultado para depois dizer que tem fé, porque isso não é fé. Pelo contrário, repito, você precisa crer primeiro e ver o resultado depois. E a prova de que a gente crê é viver como se já tivesse, já possuísse aquilo que Ele prometeu. E desse modo Ele nos honra, tá bom? Amanhã voltaremos mais com esse assunto para edificar a sua fé e que você, a partir de agora, comece a praticar, né? Durante o dia de hoje, vai praticando essa palavra, meditando nessa palavra e tenha certeza que muitas bênçãos mais vão acontecer na sua vida, tá bom? Até amanhã em mais uma Oração da Manhã.